O que faz a bolsa subir ou a bolsa cair é a expectativa econômica. Por isso, olhar para a economia americana é muito importante para saber o que vai acontecer no mundo e aqui no Brasil. Um dos momentos que eu mais ganhei dinheiro foi na época da pandemia, onde tinha muita incerteza e alta volatilidade. Mas para quem entende o cenário, isso é muito bom. E o governo Trump é o segundo mandato dele. Ele já teve um mandato de 2016 a 2020. E para quem não lembra, foi um ótimo momento para o Brasil. O Brasil voou entre 2016 e 2020. Mas será que o Brasil vai voar também nesse Trump segundo mandato, a partir de 2025? Será como que vai ser por Estados Unidos? É isso que eu venho falar para você nesse vídeo. Mas antes, comenta aqui embaixo macroeconomia, para saber se você realmente gosta de macroeconomia, se você estuda macroeconomia, se você entende um pouquinho do cenário econômico, para antecipar os grandes movimentos do mercado. Altino Júnior, tenho 12 anos de experiência com o mercado financeiro e venho falar um pouquinho aqui para você desse cenário macroeconômico como um todo, principalmente voltado ali para os Estados Unidos, comparando aqui no Brasil, e as oportunidades. O que o Trump vai trazer para o Brasil ou não. As pessoas falam assim, nossa, Trump vai ser muito ruim para o Brasil. Calma, não é isso tudo. Só porque o dólar vai ganhar valor, não quer dizer que o Brasil vai afundar. Em determinado momento, o dólar ganhando valor pode ser até bom para o Brasil, principalmente para algumas empresas brasileiras. Eu listei algumas delas aqui. A Vale, ela é uma exportadora, com o dólar para cima, a Vale tende a subir, a CSN, Gerdau, JBS e outras. Então o dólar mais forte não vai ser só aqui no Brasil. Eu fiz um estudo dos últimos 12 meses, o dólar ele ganhou 26% de valor sobre o real. Mas sabe o euro? O dólar também ganhou 6% de valor sobre o euro. Quando eu olho para o euro, é uma moeda forte. O euro é forte, o dólar é forte. Então o dólar ganhou 6%, ele subiu 6% frente ao euro. Então quando a gente tem o dólar subindo frente ao real, a gente vê que não é um movimento só do Brasil, é um movimento mundial. Fazer essa análise de contexto econômico é de extrema importância para você fazer as suas operações. Senão você vai falar assim, o Brasil acabou. Aí você vai cair numa espiral de perdas, de reclamação, e aí você para de trabalhar, para de produzir. A nossa ideia aqui é lucrar independente do governo. O governo impacta e muito, mas através da leitura econômica, você pode, por exemplo, vender bolsa. Se a bolsa cair, você vai lucrar na venda. Então nós temos formas de sair dessa volatilidade de mercado. Por exemplo, eu posso comprar dólar. Então, eu tenho uma parte do meu patrimônio que ele é dolarizado. Eu tenho uma renda em dólar e essa renda se valorizou 26% no último ano. Isso é entender o cenário e é diversificar os seus investimentos para você conseguir ganhar dinheiro. O fortalecimento dessas exportadoras, que eu disse, é muito importante. E essas exportadoras ganham valor com o dólar forte também. O legal é que o dólar a R$7 intensifica o turismo aqui no Brasil. Eu, por exemplo, fiz uma viagem internacional. Então, antes de conhecer o Brasil a fundo, eu conheço alguns estados, mas não a fundo. O que eu optei por fazer? Não, vou viajar para fora. Com o dólar mais caro, o que as pessoas fazem? O que os brasileiros fazem? Não, vou conhecer o nosso país. E o Brasil é lindo. Então, algumas empresas de turismo também podem ser beneficiadas com o dólar mais alto, já que nós brasileiros vamos gastar um pouquinho mais aqui no Brasil. E aí, o que você acha? Faz sentido ou não? Calma que é só o começo, quero falar um pouquinho mais para você desenvolver o seu raciocínio lógico, entender o impacto da economia e do Trump e dos Estados Unidos dentro das nossas operações. Além disso, nós podemos ter uma maior demanda por commodity, tá? Hoje o Brasil, ele exporta muita commodity para a China. Se o Trump não tiver uma relação comercial tão forte com a China, o que o Trump pode fazer? Ele pode buscar mais commodities aqui do Brasil. Então, em vez da gente depender somente de exportar commodities para a China, toda vez que o minério lá em Dalian cai o preço da Vale cai aqui. E o nosso Ibovespa acaba sentindo, porque a Vale tem um peso muito grande no nosso principal índice de ações. Agora, se os Estados Unidos começa a aumentar o mercado interno dele
faz melhores acordos comerciais com o Brasil, nós podemos exportar commodities também para os Estados Unidos. E o Brasil é um grande exportador de commodities, isso beneficia o nosso país e a gente não depende somente de uma fonte para exportar commodity. A gente consegue trazer um pouco menos de volatilidade e não depender de uma única fonte importadora, que no nosso caso é a China. Ainda na parte de exportações, melhorando e estreitando esse acordo comercial com os Estados Unidos, nós podemos exportar mais commodities agrícolas. Já ouviu falar que agro é tudo? O Brasil produz muito no agro e nós podemos exportar também para os Estados Unidos. Isso faz com que nós temos mais criação de emprego no setor do agronegócio. Isso faz com o dólar forte, a gente vai exportar em dólar, então entra dólar no Brasil, isso acaba fortalecendo um pouco a nossa moeda, mesmo o Trump sendo um presidente que eleva um pouco mais os juros ali, porque ele é um presidente que foca muito em produtividade, nas empresas, na economia, na geração de emprego, então o juros sobe um pouquinho, o juros americano, então a economia americana gira mais, o dólar fortalece frente a outras moedas, mas o Brasil acaba se beneficiando se a gente tiver um melhor acordo comercial. Mas, Altino, o nosso presidente atual não brigou com o Trump? Cara, quando a gente pega o nosso cenário econômico, o Brasil é isso aqui. Quem é o Brasil na fila do pão? Então, essa briga, esse desentendimento não impacta nada na economia americana, não impacta nada dentro do mercado. O que pode acontecer é o Brasil sofrer por conta do nosso cenário interno. Então, se o governo começa a gastar demais, se o governo não tem responsabilidade com o fiscal, não o Trump lá, tô falando aqui mesmo, se não tem uma reforma fiscal, isso gera inflação, isso gera o enfraquecimento do nosso real, e aí sim nós podemos ter que aumentar a nossa arrecadação, porque a gente não consegue pagar as contas aqui no Brasil. Então o cenário interno, político e fiscal impacta muito mais do que essa relação com o Trump, porque os Estados Unidos ficando bem, o mundo inteiro tá bem. Como eu falei no começo do vídeo, de 2016 a 2020, o Brasil voou. Se a gente faz o para casa, a gente consegue ver isso. Então, os Estados Unidos bem, a maior economia do mundo, o mundo inteiro fica bem. Se os Estados Unidos está ruim, o Brasil fica ruim também. Tanto é que quando a gente faz day trade, nós fazemos uma correlação direta entre o SP500 e o Brasil e o Ibovespa, entre o Nasdaq e o Ibovespa, entre o Dow Jones e o Ibovespa. E toda vez que os Estados Unidos sobe, a gente tende a subir também. É uma correlação bem direta, porque a economia americana está bem, esse bom humor ele é espalhado para o mundo inteiro e principalmente para o Brasil. Eu trouxe também para vocês um evento importante, que é a estabilidade do petróleo. Hoje o petróleo ele tem muita volatilidade. Petróleo muito volátil, nós precisamos de combustível, principalmente da gasolina. Eu costumo brincar, né? Aquela pessoa mais pobre, de classe mais baixa, não a gente que tá aqui, porque se você tem acesso a esse conteúdo, você não é pobre. Você já tem um conhecimento e você tem um dinheiro a mais. Tô falando daquelas pessoas que realmente precisam do coletivo para sobreviver ali, do transporte coletivo, que um aumento de 20, 30 reais ali no mês faz diferença para essas pessoas. Com o petróleo mais estável, então oscilando menos, a gente tende a ter um combustível com preço sem oscilar tanto, isso impacta diretamente no nosso índice de inflação. Então a projeção de inflação do Brasil para 2025 é 6% e a meta é 3,5%. Então se a gente tem um petróleo mais estável, a gente diminui mais essa oscilação da inflação, isso beneficia também o nosso cenário. Porque uma inflação mais controlada, o governo brasileiro consegue baixar os juros, isso é muito melhor, porque a gente traz dinheiro para a economia e a nossa bolsa tende a subir com isso. É lógico que todas essas vantagens que eu comentei aqui depende da condução do Trump, do cenário econômico que ele vai traçar. Então, cada discurso que ele fala hoje, o mercado reage de alguma forma. Por que isso acontece? Porque o nosso mercado, ele precifica a expectativa econômica. Então, se o Trump usa um discurso mais brando, mais leve, a bolsa fala assim, opa, legal, Trump, vamos subir. Se o Trump usa um discurso mais duro, o que a bolsa fala? Opa, calma aí, vamos entender isso. Então, a bolsa acaba oscilando um pouquinho.
O Trump assume dia 20 de janeiro e a gente vai entender realmente as medidas que ele vai tomar nos Estados Unidos e esse impacto direto na economia. O que nós sabemos é o seguinte: o eleitor americano, ele não votou por acaso no Trump. O americano em si, eles não são pessoas que vivem de política assistencialista. Então você chega nos Estados Unidos, vou te dar um docinho aqui, vou te dar uma coisa aqui, outra ali, outra lá. O americano fala assim, não, me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro, preciso alimentar minha família, preciso trocar de carro, preciso guardar dinheiro, preciso trabalhar. Então é diferente do Brasil. Você dá um docinho pro brasileiro aqui, no Minas Gerais, você dá um pão de queijo, um cafezinho, acabou, o cara é seu amigo. Então você paga um salário para ele, dá um pão de queijo, um cafezinho todo dia, ele vira seu amigo e trabalha para você o resto da vida. Já nos Estados Unidos não é dessa forma. Por isso que o Trump vindo com essa sinergia de criação de emprego, de mais trabalho, isso é muito bom para a economia americana e esse bom humor espalha aqui para o Brasil também. Claro que não podemos deixar de analisar o nosso cenário interno. E se você gostou desse vídeo, dê o like, comenta aqui o que você acha, se o Trump vai ser bom pro Brasil, se o Trump vai ser bom pro mundo e se 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Altino Júnior na área, valeu, fui.